A involução galopante do trabalho de Gustavo Quinteiros engoliu a morosidade e a inércia da gestão Guerra. Fim de jogo em Mirassol, Mirassol 4, Grêmio 1. Um fiasco e um vexame. A gota d'água para o trabalho do argentino-boliviano Gustavo Quinteiros. Ele caiu e não é mais o treinador do Grêmio. O que eu quis dizer com a frase inicial aqui do vídeo, né? Eu quis dizer que o Guerra é de um estilo conservador, muito parecido com o Romildo Bolzan. E o maior problema de uma pessoa não é ser conservadora ou ser o oposto disso e radical e tal. O problema é ser inflexível. Porque Romildo Bolzan, quando entra no Grêmio, o conservadorismo dele, naquele contexto, naquele momento, o conservadorismo dele caía como uma luva. Era um cara tentando se esquivar de conflitos, tentando unificar o clube, tentando fazer movimentos calculados, e aquilo naquele momento fez muito bem ao Grêmio. Teve muito mérito do Romildo, assim. Só que daí o Grêmio entrou em turbulências e em momentos que precisava de atitudes rápidas, enérgicas, rompantes e agilidade. E o Romildo continuava naquela coisa conservadora e devagar e evitando mudanças o tempo inteiro. E ali o cenário pedia outra coisa. E ali o Romildo se quebrou. Pois o Guerra, na minha opinião, é parecido. Ele tem uma dificuldade com a mudança, com aquela decisão de um líder que às vezes surpreende, que às vezes tira um coelho da cartola, que às vezes bate no peito e ousa. O Guerra não tem isso. O Guerra é previsível como um semáforo. Às vezes ele chega a ser imprevisível de tanto que ele não age. Assim, ele é muito previsível no sentido de sempre aquela mesma batida e tal. Mas às vezes, quando a gente pensa que agora não tem como ele se omitir nessa situação, ele consegue surpreender se omitindo enfim, e sendo até menos ativo do que a gente já esperava. E o Guerra estava caminhando para isso com o Gustavo Quinteiros. O Guerra estava caminhando para a gestão Guerra, Eu acho que incluindo aí talvez os outros dirigentes ali do futebol, principalmente, eles estavam caminhando para empurrar o Quinteiros com a barriga. Eles estavam caminhando por, não, mas vamos dar chance, não, mas o cara chegou há pouco, não, mas realmente os reforços, alguns deles demoraram para chegar, não, mas vamos ver, mas poxa, os treinos são muito bons. Cara, e aí, não, só um parênteses, essa história do treino é muito bom, para mim é inacreditável, porque, e o fato de os treinos agora todos serem fechados e a gente não ter acesso, a imprensa não ter acesso, abre também uma margem para os dirigentes virem com esse papo de não, mas vocês não sabem uma coisa que eu sei, os treinamentos são excelentes, cara. O treinamento é uma pontinha de um iceberg. E vamos falar a verdade, que quem é Alexandre Rossato, para dar um exemplo, quem é Alexandre Rossato para saber se o treino é bom ou ruim? Ele é o Guardiola? Porque se o Rossato tiver a capacidade de dizer que esse treino aqui vai ser vencedor, esse aqui vai ser um fracasso, por que ele não começa a ganhar 800 mil reais por mês ali e assume o Grêmio? Ele é amigão do presidente e ele é um gênio do futebol. Então vai lá e assume o Grêmio, ganha tudo e enche os bolsos, cara. Então o treino é uma pontinha de um iceberg que geralmente as pessoas ali do futebol, os dirigentes e todos, enfim, o núcleo ali não profissional, digamos assim, do Grêmio, se bem que alguns profissionais também, eles não têm capacidade eles não têm profundidade para dizer o que significa aquele treino, qual é a efetividade, o que está acontecendo. A única métrica indiscutível é o campo. E essa todo mundo tá vendo. Cara, se o Quinteiros colocar num treino uma melancia na cabeça de todos os jogadores, deixar eles de cueca, falar assim, gurizada, o negócio é o seguinte, eu quero todo mundo correndo no campo de cueca, só de cueca, com uma melancia na cabeça. Se ele fizer isso todos os dias e começar a dar show em campo, golear todos os times que ele enfrenta,
Cara, quem sou eu? Eu não entendi qual é a lógica do que ele tá fazendo, mas tá dando certo. Essa é a métrica. Ah não, agora se ele puxar uma prancheta e o tablet e chama aqui o assistente de não sei o que, e o cara da defesa, e o cara do ataque, e o cara meu Deus, e não, vamos trazer a NASA aqui para analisar uma jogada que a gente quer fazer e chegar em campo, tomar baile de todo mundo, o ano inteiro tomando baile. Aí, cara, baile do São Raimundo, do Mirassol, sabe? Aí não, é porque o treino não tá dando certo. Só tá te impressionando algumas perfumarias inúteis. Se o Rossato e o Guerra e não sei mais quem estão achando, e o Guto acham que o treino tá muito bom, é porque estão impressionados com o cone, que tem uma luzinha, ou com o tablet, ou com a movimentação que ele faz lá tudo. E eu falo, cara, me dá um mês para treinar um time, eu consigo inventar umas loucurinhas no treino que vai impressionar muito o desavisado. Vai funcionar alguma coisa pro campo? Provavelmente não. Mas a métrica do campo é a que não mente. E é a que está gritando há um mês, talvez. Há um mês, no mínimo, tem sinais amarelos muito fortes piscando. Né? Há 11 dias eu disse aqui neste mesmo canal que o Quinteiros caiu. Eu olhei o vídeo que foi Grêmio e Ceará. Pós-jogo de Grêmio e Ceará, eu escrevi, caiu. Quinteiros caiu. E coloquei a foto dele. E eu disse assim, senhoras e senhores, já caiu. Agora a gente só vai entender quando, se vai ser ainda hoje, se vai ser no próximo jogo, ou no outro, ou no outro. E foi no outro, ou no outro, ou no outro. Exatamente isso. Foi exatamente isso. Porque era uma questão de tempo, né? E a gente poderia ter ganho esse tempo já tendo agido antes. Só que não. O Guerra hoje foi para a coletiva dar a notícia da demissão do Quinteiros, dizendo que... como é que ele disse? Aí, presidente, algum nome em mente, algum perfil, alguma situação? Cara, eu quero acreditar que ele tenha falado isso para se esquivar da pergunta, para ainda, né, sustentar uma lealdade junto ao Quinteiros ali, que tá bem ou mal, tá ali com eles ainda no ônibus, né, vai voltar de avião com a delegação, provavelmente. Assim, para uma proforma. Quero crer que tenha sido isso. Porque a resposta dele foi de que não, que ele não chegou a pensar em nada, porque ele ainda acreditava muito que hoje seria uma retomada das vitórias. Isso que ele está vendo nos treinos. Ele está vendo os treinos que devem ser maravilhosos, né? Cara, se for verdade, assim, é inacreditável. É inacreditável que por nenhum momento o presidente do clube tenha pensado, isso aqui não vai dar certo. Tá, mas tomara que dê, vamos ver, tomara que dê, mas se não der, cara, quem é que tem aí livre, né? Quem eu prefiro? É impossível que esse pensamento não tenha rolado, e eu quero muito crer que, além do pensamento, conversas já não tenham se estabelecido e caminhos já semi-mapeados, né? Vamos ver, cara, vamos ver se ele golear o Mirassol e depois der um baile no Inter e não sei mais o que, a gente vai observando. Se ganhar uma sobrevida aqui, a gente vai vendo, daqui a pouco ele se firma, né? Mas vamos conversar já, porque o cenário atual não é esse. Então eu quero muito acreditar que algumas coisas eles já tinham mapeado e que esse nome vai surgir rapidamente. Mas enfim, né? Agora tem uma máquina lá no horizonte de roupa batendo, fazendo um barulhão escandaloso, talvez vaze no vídeo, né? Mas é isso mesmo, é hora de lavar a roupa suja. Nada a ver. Mas Quinteiros é passado. Quinteiros é passado, um passado que persistiu ainda, né? Fez hora extra por um bom tempo aí, a gente vinha falando. E tem uma outra curiosidade, só antes de projetar aqui um futuro, né? Um novo nome e tal. Tem uma outra resposta interessante do Guerra, que é curiosa, que não faz muito sentido também a resposta dele, que o Rodrigo Oliveira da Gaúcha pergunta: se não é muito arriscado ir para um Grenal com o interino, né? Tipo assim, como quem diz, cara, vamos agilizar, né? Tu não pretende agilizar, daqui a pouco anunciar o nome amanhã, de manhã ainda, e já botar o cara num treino, já assumir e tal, né? Uma pessoa experiente, um treinador mais... E aí, quando ele perguntou se não era arriscado ir para um Grenal com o interino, o Guerra respondeu o seguinte: é curioso isso, né? A gente está há 5 jogos sendo criticados porque não demitimos, e agora
tô sendo criticado porque demiti. Porque ele entendeu como se fosse uma crítica. Ah, tu tá demitindo agora, tu não acha arriscado ir para um Grenal com o interino e tal. Nem era uma crítica. O Rodrigo tava... Era outro ponto, o do Rodrigo. Mas mesmo o presidente tendo entendido errado, eu vou responder essa resposta dele. Eu vou fazer uma tréplica aqui. Sim, presidente. Sim. Não é o meu caso, tá? Eu acho que o Quinteiros tinha que ter caído hoje, eu não faço essa crítica. E aliás, não vi ninguém fazendo essa crítica. Então ele fez uma resposta para ninguém, assim. Mas se alguém o fizesse, teria razão. Porque chega um dado momento da miopia, da lerdeza, da letargia, da inércia, que qualquer coisa que tu fizer, tu vai estar errado. Em algum nível. Sabe? Chega um momento que é se ficar o bicho pega, se correr o... Não, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Chega num dado momento que é assim. Porque, sim, poderia ter alguém há 5 jogos criticando porque tu não demitiu e dizendo, putz, mas agora, faltando 2 dias para um Grenal, poderia. Porque essa demissão estava caindo de maduro há muito tempo. Há muito tempo. E o Guerra nada fez. E agora, às vésperas do Grenal, ele acabou tomando essa decisão. O barulho da máquina agora está ensurdecedor. Espero que não esteja vazando. Eu vou tentar dar uma editada aí, mas caso não consiga, fica o aviso. Não tem nenhum avião aqui nem nada, é só uma máquina de lavar roupa. Gente, e por que eu acho que o Guerra fez isso? Às vésperas de um Grenal, coisa que eu tenho certeza nem ele deve ter achado ótima, nem ele deve ter ficado totalmente confortável com esse contexto. Como eu disse no início do vídeo, a involução do Grêmio, a piora do Grêmio, obrigou o Guerra a fazer isso. O Guerra estava querendo muito ser conservador, querendo muito segurar o Quinteiros, só que, cara, a cada jogo parece que a coisa piorava. Dá até uma sensação que eu não tinha em outros momentos e agora estou até tentando olhar com esses olhos de, opa, talvez mesmo os jogadores estejam querendo derrubar o técnico. E eu não acho que seja deliberado, assim, porque seria uma canalice também, né? Vamos falar a verdade. Tu expor o Grêmio, tu perder de propósito por conta de um... Cara, tu quer derrubar o técnico? Vai lá falar com o presidente. Presidente, ninguém aqui tá comprando mais a do cara. Vão tomar uma atitude, né? Mas eu não acho que é esse o nível da coisa de realmente os caras estarem entregando os jogos. Eu acho que eles estão angustiados, aflitos, não acreditando no trabalho, sabe? Preocupados, perdidos, bagunçados. Eu acho que é um monte de coisa somada que dá a impressão de que eles estão caminhando, de que eles não estão nem aí, que eles estão desconcentrados, tomando gol. Os 2 gols mais rápidos do Brasileirão foram contra o Grêmio. O da última rodada era o mais rápido, agora o do Mirassol superou o do Flamengo, né? Então, assim, os caras estão, parece que eles, sabe? Mas eu não diria que é deliberado, eu não diria que é de propósito. Quero crer que não. Me parece que, assim, tipo, é o estado que essa comissão técnica fracassada deixou o time de forma geral. O time que já não é grande coisa, tá? De qualidade. Não estamos falando de um time postulante a título que, meu Deus, ele tá levando lá para baixo da tabela. Não, é um time que é para estar um pouco mais acima, mas também não é nenhuma maravilha, a gente também sabe disso nesse contexto. E aí, cara, o Guerra, eu tenho certeza, tava com a gestão, né, enfim, a direção, tava com o pensamento de deixar até o Grenal. Isso lá atrás, antes do jogo do Flamengo, a gente já falava disso, né? Ó, tem Flamengo, Mirassol e Grenal, uma sequência importante, né? Um time dos mais difíceis na arena, que é para arrancar pontinho. O Mirassol fora dá para arrancar ponto também. E depois Grenal em casa, é importante e tal. Só que, poxa, tu vai demitir no meio desses jogos e não tem como, não sei o quê. Né? Eu mesmo cheguei a ter essa posição em algum momento. Cara, quando acabou o jogo do Flamengo, eu já mudei de ideia. Demite hoje, já vai para Mirassol com um novo técnico. Porque a coisa foi escalando, E agora, com certeza, o Guerra tinha na cabeça dele a pretensão de fazer de levar esse jogo de qualquer jeito, de empurrar esse jogo com a barriga contra o Mirassol, arrancar o empate jogando mal, uma derrotinha simples, talvez merecendo sorte melhor, uma vitória daqui a pouco, independentemente
do desempenho, ganhar de 1-0, 2-1 e sair de lá com 3 pontos e empurra esse jogo do Mirassol dentro de um cenário de normalidade como der e vai pro Grenal. E vai pro Grenal até numa espécie de covardia, de tipo assim, cara, se ele tomar o totó, que é provável que tome nesse Grenal, a gente demite ele, a culpa do Grenal recai toda sobre ele e lavamos as mãos e vamos para um novo trabalho, né? Eu tenho certeza que a coisa estava se desenhando para isso. Tenho certeza. Eu falei num outro vídeo até, se o Grenal fosse no Beira-Rio, talvez a coisa fosse diferente, né? Talvez até ele não teria demitido o Quinteiros hoje, porque não tem a pressão da torcida contra o treinador, né? Agora na Arena a coisa ficou insustentável. Imagina um Grenal na Arena depois do jogo de hoje. O cara tomou um totó do Mirassol constrangedor, patético. Aí ia ter um Grenal na Arena com pouca torcida já, que aliás eu não sei se vai aumentar muito esse número por conta disso, já acho que vai ser meio triste, mas seria pior em termos de número de torcida, né, de público, e fora o ambiente hostil, as vaias, a impaciência, o ranço, né, isso tudo ia pegar muito pro Quinteiros e pro Grêmio por tabela ali, né, no jogo de sábado contra o Inter. E aí, cara, o Guerra mesmo tentando empurrar e segurar, não, mas quem sabe até o Grenal, mas quem sabe até não sei quando, o Guerra se viu obrigado a demitir. Tipo, vocês percebem? Eu tô tentando fazer uma construção aqui. A cada jogo, a cada rodada nova, parece que barreiras de proteção ao Quinteiros iam caindo. Ah não, mas é que nos Grenais ali, poxa, o Inter tem um elenco melhor e sabe como é que é, né? O treinador aí tá há mais tempo, o Quinteiros chegou agora, os reforços acabaram de chegar, não teve muito tempo ainda para treinar. Aí daqui a pouco teve 2 semanas para treinar. Tá, essa desculpa, essa barreira já caiu. Ah, mas daqui a pouco era o Juventude. E jogamos mal lá em Caxias, bem mal. Daqui a pouco era o São Raimundo, o Atlético, o Esportivo Luquenho, o Atlético Grau. Todos esses times aí, não tinha mais a questão do Inter, do elenco melhor, cara, eram uns timeco. E a qualidade do Grêmio, embora superior, não era refletida em campo. Começaram a cair as barreiras do Quinteiros. Aí o Flamengo veio aqui treinar, brincou com a gente. Ah não, mas era o Flamengo, não sei o quê. Tá, então vamos lá para Mirassol ver o que acontece, que é um dos menores times disparados do Brasileirão. E aí não é que a gente jogou mal e perdeu. Não é que a gente jogou mal e empatou, um empatezinho vergonhoso, tipo os da Copa do Brasil ali. Não é. É que a gente tomou uma tunda, e uma tunda com requintes de crueldade, com 2 gols de Reinaldo. 2 gols de Reinaldo, e a gente não fosse uma infelicidade do zagueiro do Mirassol e uma felicidade do Bright White, a gente não teria conseguido furar uma meta de Muralha. O Grêmio não testou o Muralha, que a gente não precisa nem testar, a gente já sabe das limitações dele. Em nenhum momento alguém disse, vamos chutar de longe, vamos jogar a bola para a área e deixar ele se complicar. Era um Muralha, cara. Era um Muralha e já provavelmente com uma idade avançada. Já sem a mesma, né, mobilidade ali, reflexo e tal. É patético, cara. Foi patético o que aconteceu hoje. Patético a ponto de fazer o inerte Alberto Guerra se mexer de forma brusca. Brusca entre aspas, né? Porque como eu disse, bem atrasado, mas ainda assim o movimento foi grande. E foi às vésperas de um Grenal. O que de fato torna maior esse movimento, mais importante. E aí projetando o Grenal, mas principalmente o resto da temporada, porque o Grenal eu acho que vai ser com o interino mesmo, e seja o que Deus quiser. Mas acho que essa demissão já dá um ânimo um pouquinho a mais pro torcedor, mesmo sem um nome anunciado ou um nome já trabalhando no sábado na Casa Mata, sabe? Só o fato de saiu fora esse cara aí que tava nos atrasando, acho que já dá uma injeção de ânimo na torcida. E aí, cara, eu não vou perder tempo aqui, o vídeo já tá muito grande, né? Não vou perder tempo projetando muito o futuro. Eu até pretendia entrar um pouco nisso, mas já me alonguei demais em outras questões. Talvez durante a semana aí
a gente vai falando um pouquinho mais disso, se é que o Grêmio não vai anunciar rapidamente já um novo nome. Mas eu já falei em outro vídeo, não sou fãzaço do Mano Menezes, não é o nome dos meus sonhos, teria 15 nomes na frente dele para eu trazer, mas eu confesso que é um nome que nesse momento, que a minha meta é 45 pontos e dignidade, é um cara que eu acho que entrega isso, é um cara que eu acho que principalmente sem tempo para treinar, porque é jogo atrás de jogo, não tem, né, não é pré-temporada. É um cara que organiza o time com certa rapidez, eu falo disso há tempos, né? Daquela escola Celso Roth, não sei o quê, os caras que têm esse mérito de entrar no meio. Com o próprio Inter agora, recentemente ele assumiu no meio e acho que foi vice-campeão brasileiro, né? Deu uma arrancada boa ali. Principalmente tá aqui, né? Se tu liga para ele às 3 da tarde, às 13h30, ele tá no teu escritório assinando, conhece bem o Grêmio, provavelmente, conhece o Inter até, se tratando do Grenal já, se ele conseguir participar de alguma forma, mas conhece o contexto, né, do Brasileirão, das competições, do time, da aldeia, de tudo, né, então eu iria ou com ele ou com outro nome que tenha características semelhantes, assim, de agilidade, de tanto agilidade de fechar logo, de ser uma negociação simples, quanto agilidade de quando botar, né, a roupinha do Grêmio ali, o abrigo do Grêmio, já consegui entender muitas coisas, muitos processos, ao contrário da lentidão do nosso ex-treinador que saiu do Grêmio sem entender onde estava. Ele saiu sem entender. Tipo, alguém na Argentina vai perguntar assim, onde tu esteve durante esses últimos 4 meses? Ele vai dizer assim, sabe que eu nem sei direito? Boa pergunta, eu não sei onde eu estive. Né? Eu acho que essa é a resposta dele e eu acho que o novo treinador que chega deve ser o oposto, a antítese disso que Quinteiros foi no Grêmio. Vamos acompanhar. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.